Mizuto e Yumi se tornaram um casal nos últimos anos da escola, como muitos relacionamentos nessa idade, acabando de forma ruim e deixando ambos amargurados sobre o amor. No entanto, o destino tinha outros planos para os dois. Seus pais se casaram, transformando os ex-namorados em meios irmãos. Agora, Yumi e Mizuto discutem sobre sua nova relação, mas devem esconder de seus pais sua relação passada. Quando a mãe deles entra na sala, ela pergunta o que está acontecendo, e ambos explicam que estavam esperando por ela na porta. Eles discutem antes e depois da saída da mãe, voltando a se desentender. A briga era sobre a atitude um do outro, considerando o passado como ex-casal e tentando esconder isso dos pais, o que era bastante constrangedor. Naquela noite, a família se reuniu para o jantar. Após comerem, os ex-namorados lavaram os pratos juntos. Seus pais os observaram orgulhosos por terem decidido morar juntos. Mizuto foi para o quarto ler um livro. Poucos momentos depois, Yumi bateu na porta e entrou. Ela reclamou sobre quanto tempo mais ficariam se chamando pelos primeiros nomes, e Mizuto perguntou como ela queria ser chamada. Yumi respondeu que queria ser chamada de irmã, como a mais velha, mas Mizuto argumentou que eles nasceram no mesmo dia. Yumi rebateu dizendo que ela nasceu às 11h04 da manhã, enquanto Mizuto nasceu às 11h34. Eles não chegaram a um consenso sobre quem seria o irmão mais novo. Foi quando Yumi sugeriu um desafio, onde eles agiriam como irmãos inocentes, mas assim que um deles agisse de forma contrária a isso e fosse pego, seria o irmão mais novo e teria que obedecer uma ordem do outro. Mas essa regra também vale para quando os dois estão a sós. Mizuto concordou com as regras, e Yumi seguiu mexendo nas coisas de Mizuto em seu quarto, como um irmão normal faria. Mizuto entendeu o motivo pelo qual Yumi propôs o jogo, então ele decidiu jogar suas cartas da melhor forma possível e se aproximar dela da maneira mais sutil e fofa, pedindo para eles pararem com isso e fazerem as pazes, mas óbvio que era tudo atuação. Isso fez Yumi se lembrar do garoto por quem ela se apaixonou, deixando ela envergonhada. Mas ela percebe que era tudo um truque de Mizuto para fazer reagir diferente. Com isso, Yumi deve realizar um desejo de Mizuto, e ele pede que ela o chame de irmão, e por alguma razão, isso mexeu com Mizuto, fazendo ele ficar vermelho. Ele fingiu que estava tranquilo com a situação, mas Yumi ficou incomodada com o quão facilmente Mizuto escondia seus sentimentos e saiu irritada. A coisa ficou complicada quando eles tinham que se aturar até na escola, já que eram colegas de classe por causa dos sobrenomes. Durante a cerimônia de boas-vindas, Yumi fez um discurso representando o colégio e causou uma boa impressão com seus colegas, ganhando popularidade instantânea. Enquanto isso, Mizuto ficou irritado quando alguns outros garotos da classe se aproximaram dele com segundas intenções com sua ex-namorada. Mizuto não ficou nada contente ao perceber que seus colegas de classe queriam se aproximar de Yumi. Para esfriar a cabeça, ele foi ao banheiro. Enquanto isso, os mesmos garotos continuavam comentando sobre a aparência de Yumi, o que era desconfortável para Mizuto, já que ela também era sua ex-namorada. Quando ele chegou em casa, Yumi o questionou sobre ele não fazer nada sobre a situação e Mizuto pareceu indiferente, o que a deixou incomodada. No dia seguinte, os mesmos colegas de classe cumprimentaram Mizuto novamente, mas Yumi interveio, entrelaçando o braço com o dele e apertando ele com seu corpo. Isso os deixou surpresos, e Yumi disse que queria um tempo a sós com seu irmãozinho amado. Ao chegarem aos armários, Yumi mudou de humor para o modo ex-namorada novamente. Mais tarde, como estavam sozinhos em casa, decidiram preparar o jantar juntos. Enquanto Mizuto pensava no que cozinhar, Yumi lembrou da situação de mais cedo na escola, onde acabou chegando perto demais de Mizuto, o que a deixou envergonhada. Durante a refeição, Yumi ainda pensava na situação e comentou que Mizuto deveria esquecer o que aconteceu. No entanto, ele só se deu conta depois que ela mencionou. Isso deixou ela irritada. Yumi foi tomar um banho para relaxar, ainda incomodada com o fato de Mizuto não ter sido afetado quando ela se aproximou dele. Então ela teve a brilhante ideia de provocar ele um pouco. Ela saiu do banheiro usando apenas uma toalha e foi até a sala, onde Mizuto estava lendo tranquilamente. Ele ficou sem palavras ao ver ela daquele jeito. Yumi ficou satisfeita com a reação dele e brincou dizendo que aquilo deveria ser algo normal entre irmãos. No entanto, ao perceber que sua toalha quase caiu, ela ficou em choque e começou a entrar em pânico. Mizuto rapidamente a cobriu com sua jaqueta e a advertiu por ser imprudente. Yumi tentou se levantar, mas tropeçou, e Mizuto a segurou antes que caísse. Eles acabaram se aproximando demais no sofá e quase se beijaram, mas ouviram os passos dos pais chegando, e rapidamente se afastaram. No dia seguinte, os alunos estavam realizando testes físicos na escola. Um colega de classe chamado Kogu se aproximou de Mizuto e pediu para ser seu amigo. Mizuto suspeitava que Kogu queria se aproximar de Yumi também, mas ele negou. Enquanto isso, as meninas foram para a enfermaria medir o índice de massa corporal. A colega de Yumi, Izana, comentou sobre a aparência dela,
admirada com o quanto o corpo dela é atlético, dizendo que queria ter o corpo como o dela. Yumi explicou que há um ano atrás seu corpo era como o de Izana, e que tudo nela cresceu rapidamente, o que deixou a garota ainda mais intrigada. Izana abraçou Yumi, agradecendo pelo pingo de esperança que recebeu. Após concluírem as medições, elas retornaram ao ginásio para continuar os exercícios. Izana mencionou que não era boa em esportes, mas na verdade ela é um monstro, deixando Yumi sob pressão para manter a aparência e ser boa nos esportes também. Ela também avistou Mizuto do outro lado do ginásio, e ao perceber que ele havia desistido de seus abdominais, decidiu dar o seu melhor, já que ela precisava ser exemplar e não poderia ser como ele, completando 32 repetições. Após inúmeros exercícios, eles foram para um teste de velocidade e Yumi conseguiu o segundo lugar, mas de repente perdeu a consciência, e Mizuto estava lá para pegá-la antes de entregá-la a Izana. Eles foram até o escritório da enfermeira para que Yumi pudesse descansar. Foi então que Yumi confessou a Izana que havia treinado secretamente em seu quarto, com medo de que as pessoas achassem que ela não era digna de ser representante por ser péssima nos esportes. Izana achou isso admirável e se sentiu aliviada ao perceber que Yumi também era uma garota normal com problemas e sentimentos. Por causa disso, elas formaram um vínculo e agora se tratavam como melhores amigas. No caminho para a sala, elas encontraram Mizuto, que brincou com Yumi sobre ela estar com olheiras e saiu. Izana percebeu que Mizuto era gentil com Yumi, mas Yumi não consegue ver isso. No dia seguinte, Izana ficou chateada quando Mizuto disse a ela que Yumi não pôde ir à escola porque estava com febre. Kogu estava lá para animá-la e provocá-la, mas isso não ajudou muito. Izana disse a Mizuto que queria visitar Yumi após a aula e comprou ingredientes para preparar uma comida para ela. Quando chegou, encontrou Yumi deitada na cama, chamando por Mizuto enquanto dormia. Eles a acordaram e foram para a cozinha preparar mingau. Enquanto cozinhavam, Izana percebeu que Mizuto já havia tido uma namorada, pelo jeito que ele tratava as mulheres. Mizuto não comentou nada sobre isso, e Izana foi alimentar Yumi. À medida que o sol se punha, Izana foi para casa, e Mizuto informou Yumi que ela já tinha ido embora. Yumi, no entanto, só queria segurar a mão de Mizuto para dormir, assim como faziam quando eram namorados. Mizuto lembrou dos tempos do ensino fundamental, quando ele e Yumi eram um casal que compartilhava críticas de livros. Eles eram um casal normal na época, mas terminaram devido a um pequeno mal-entendido. Anos depois, descobriram que seus pais haviam se casado novamente, e naquele momento souberam que estavam condenados. Agora eram irmãos com um passado em comum. Voltando ao presente, Mizuto ficou cuidando de Yumi e fez tudo o que ela pediu. Foi então que Mizuto começou a suspeitar e mediu a temperatura de Yumi, descobrindo que a febre dela havia diminuído e que ela estava apenas fingindo estar doente. Mizuto a repreendeu por se aproveitar dele, mas como Yumi ainda estava se recuperando, decidiu deixar passar dessa vez. Yumi, sentindo-se envergonhada, e pediu a ele que não a deixasse, e Mizuto assegurou de que não iria a lugar nenhum. De volta ao passado, descobrimos que Yumi era completamente apaixonada por Mizuto durante o ensino fundamental. Ela estava obcecada com uma borracha que Mizuto deu a ela de presente, guardando em uma caixa junto com outros presentes dele. Ela tratava essa caixa com uma reverência quase religiosa, e realizava um ritual admirando seus presentes todos os dias. De volta ao presente, a cena mostra Yumi com uma roupa íntima de Mizuto, cheirando ela como uma namorada ou irmã obcecada. No final, Yumi culpou Mizuto pela sua recaída, questionando o porquê dele usar cuecas. Ela analisou a situação em excesso, sonhando acordada sobre ser pega por Mizuto e imaginando as consequências. Para esconder seus desejos secretos, ela esperou até que todos estivessem dormindo e se esgueirou até o quarto de Mizuto para devolver a roupa íntima onde pertencia. No entanto, ficou surpresa ao encontrar Mizuto também se aproximando de seu quarto, segurando seu sutiã. Isso criou uma situação desconfortável. Yumi admitiu abertamente que havia recaído em seus velhos hábitos e confessou que costumava guardar tudo que Mizuto lhe dava. Mizuto desprezou isso como algo estranho, mas as suas orelhas vermelhas entregaram que ele estava envergonhado. Yumi perguntou por que ele estava com seu sutiã, e Mizuto explicou que foi um acidente. Ele o encontrou na máquina de lavar e quando seu pai passou, não teve escolha a não ser levar para seu quarto. Yumi aceitou a história de Mizuto como a sua própria sem questionar, usando a mesma desculpa. Ela então perguntou se ele tinha feito algo estranho, como mexer em seu sutiã, e Mizuto negou, embora com uma hesitação desconfortável que parecia confirmar suas suspeitas. Ele também negou tê-lo cheirado. Como ambos haviam quebrado as regras do desafio, Mizuto sugeriu que ambos dessem uma ordem um para o outro, mas Mizuto disse a Yumi para não interferir em sua vida fora de casa, argumentando que irmãos não deveriam se intrometer nos assuntos um do outro. Yumi concordou e seguiram em frente. Após a escola, Yumi viu Mizuto com outra garota que se parecia com ela do ensino fundamental. Ela presumiu que isso era o que Mizuto queria dizer com não se intrometer nos assuntos um do outro e ficou com ciúmes. No dia seguinte, Yumi voltou para casa e notou um par de sapatos. Pensando ser da garota que Mizuto estava em um encontro, ela tirou uma foto como prova e ligou para Mizuto, pedindo que pegasse algo no seu quarto, o que era uma mentira. Mizuto concordou, e Yumi correu para o quarto dele, mas encontrou apenas Mizuto lá.
Yumi sentiu-se frustrada por não ter pegado a pessoa a tempo. Mizuto ficou perplexo, então Yumi explicou que o viu trazendo uma garota para casa. Mizuto insistiu que estava sozinho, mas Yumi mostrou a foto como prova. Por alguma razão, Mizuto pediu para verificar seu quarto, mas não havia nada lá, deixando Mizuto ainda mais confuso sobre a situação. Ele concordou que estava com uma garota apenas para provocar e disse que estava cansado, o que fez Yumi pensar demais e se perguntar se Mizuto e a garota fizeram coisas. Na realidade, a garota era Izana disfarçada com uma peruca. Ela estava tentando convencer Mizuto a se casar com ela para poder ficar mais próxima de Yumi e morar sob o mesmo teto. Mizuto, sem saber o que fazer, ligou para Kogu em busca de ajuda. A única sugestão que Kogu conseguiu oferecer foi que Mizuto continuasse rejeitando ela. Se isso não funcionasse, Kogu tinha outra ideia que deixou Mizuto em choque. Mais tarde naquela noite, Mizuto foi ao quarto de Yumi e usou seu direito de uma ordem, convidando Yumi para um encontro. A garota ficou vermelha e Mizuno estava pronto para colocar seu plano em prática. Mas é aqui que chegamos ao fim do recap da primeira parte desse anime incrível. Se quiser parte 2, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!